Então, a doença celíaca ela é uma desordem, né, sistêmica autoimune desencadeada por uma ingestão do glúten, né, que seria uma proteína que a gente encontra no trigo, na cevada, no centeio. E, na verdade, a intolerância ao glúten não chega a ser uma doença celíaca. A gente tem indivíduos que têm a intolerância ao glúten, mas que não são celíacos, né, não tem a doença celíaca. Meu nome é Taliane, eu tenho 26 anos. Eu descobri a doença celíaca quando eu tinha 15 anos. Quando eu descobri a doença na minha cidade, não tinha praticamente nada que a gente pudesse comprar que fosse sem glúten. Eu me lembro como se fosse hoje que no primeira compra que a gente foi fazer depois da descoberta, nós ficamos em torno de 4 horas no supermercado lendo rótulos para saber o que tinha e o que não tinha glúten, porque a princípio eu não sabia nem o que era o glúten. Com 2 anos foi descoberto o glúten, que eu não poderia mais comer nada, então assim, eu não tive ainda o prazer de comer coisas com glúten. Hoje eu não sei o gosto de nada, nem de um pão d'água normal, só do pão sem glúten, pão d'água sem glúten. A socialização com as pessoas é complicado, porque as pessoas acham que isso é sempre uma frescura, que você tá exagerando o máximo, que isso é uma brincadeira que tu tá fazendo, que não é desnecessário. Meu nome é Suzana, eu tenho 30 anos. Faz quase 3 meses que eu fui diagnosticada com doença celíaca. No começo, assim, quando o médico me deu o diagnóstico, eu pensei, nossa, eu não acredito que isso aconteceu comigo, porque a gente sempre acha que alguma coisa ruim vai acontecer com os outros. Porque no começo eu achava uma coisa ruim, mas agora eu vejo que foi minha salvação, porque fazem 3 anos mais ou menos que eu faço muitos exames. E aí, durante todo esse tempo, eu e minha família fomos desenvolvendo receitas, fomos buscando mais conhecimento, fomos atrás do supermercado da cidade para trazer comida sem glúten para Lages. Hoje, nos supermercados da cidade é possível encontrar macarrão, farinha, é possível encontrar bolacha, mas ainda tem muita coisa que é da nossa necessidade que nós não temos. Tipo, por mais que esteja lá escrito, é uma prateleira sem glúten, você tem que ler os rótulos, porque eles sempre arrumam lá coisas misturadas. Às vezes misturam. Os sintomas, né, depende muito de cada indivíduo, né, mas a gente tem os sintomas clássicos, né, que seriam distensão abdominal, dor abdominal também, a gente pode ter vômitos, diarreia, aumento de peso ou perda de peso. Então vai depender, na verdade, de cada paciente. Oi, meu nome é Caroline, me conhece por Carol. Tive, tipo, reumatismo, coisas assim bem novas, desde os 15 anos, reumatismo, anemia, inchaço na barriga, e foi indo aquele diagnóstico, e daí eu tratava e não melhorava, e foi assim no decorrer da minha vida. Até que chegou uma vez que eu tive um aborto, né, no meu segundo filho, e não tinha explicação nenhuma, eu fiquei bem desesperada, procurei uma nutricionista, procurei um médico, e a gente foi atrás para tentar descobrir, e foi nesse caminho que eu fiz a biópsia e foi detectada a doença celíaca. E depois dali eu comecei a engordar, porque eu emagreci tipo 20 quilos em um ano, menos de um ano, e eu tava assim definhando. Então depois que eu descobri foi outra vida, nossa, assim, 100%. Consegui engravidar novamente, hoje meu bebê tá aí grandão, bem saudável, minha vida melhorou, eu comecei a ganhar peso, tô saudável, a anemia estabilizou, graças a Deus. O diagnóstico veio tarde, mas chegou. Eu não achei nutricionista ainda que entenda de doença. A nutricionista que eu fui, ela falou que eu podia comer coisas que eu não posso, né? E com a indicação do grupo que eu conheci hoje, já descobri duas nutricionistas aqui em Lages que entendem da doença, já marquei consulta com elas. Mas é tudo muito caro, sabe? É sempre particular esses médicos. Os exames que eu gastei foram, nossa, muito caros. Alguns são só particulares, por exemplo, genético, para você descobrir se tem a doença celíaca, em torno de 300 a 500 reais. Eu, desde pequena, desde criança de colo, eu fui tratada sempre com uma bactéria no intestino, ou eu tinha rotavírus, ou eu tinha infecção no intestino, e ninguém nunca achava o que eu realmente tinha. Quando eu nasci, quando eu tinha 2 meses internada durante 15 dias, e o médico falou pra minha mãe que eu não viveria mais que 15 anos.
que eu tinha uma doença rara, grave, que ele não sabia o que era, mas que eu não viveria até pra frente dos 15 anos. Na infância inteira, minha vida foi essa luta de ir pro hospital, ficar internado, sair, não podia ir em alguns lugares porque eu sempre estava passando mal, não segurava nada no intestino, nada no estômago. E aí quando eu completei 15 anos, eu fiz os 15 anos em julho, e ali eu comecei a passar muito mal. E passar mal e eu não segurava nada, eu já não comia mais nada porque tudo que eu comia me fazia mal. E aí a minha mãe começou a lembrar daquilo. Poxa, a menina tá fazendo 15 anos, o médico disse que ela não ia passar disso. E aí a gente começou a nossa luta. Quando eu tive o diagnóstico foi através de uma biópsia feita com uma endoscopia. Na época eu já tinha esse tamanho que eu tenho hoje e eu pesava 36 quilos. Eu tava praticamente morrendo. Faz uns 14 anos que eu tenho, vai fazer 14 anos. Tenho 54 anos, meu nome é Lígia. E na época eu fiquei desesperada porque não tinha quase produtos, eu nem sabia o que era. Eu tive que procurar, entender e ver o que era, pesquisar realmente o que seria a doença, o que seria o glúten, o que seria a doença. Hoje já está mais tranquilo, tem mais lugares. Só que assim, no caso de viagem, né, é difícil porque não é qualquer assim, lugar que você acha produto sem glúten. Eu acho assim que já melhoramos bastante, né, conquistamos bastante espaço. Até no Angelone fui eu que pedi para eles trazerem. Eu falei com o pessoal lá, no mesmo dia eles já me atenderam, foram prontamente. E hoje tem até bastante novidades lá, bastante coisa que a gente pode consumir tranquila. Faço também aqui um desabafo, porque eu acredito que as grandes marcas deveriam olhar também para esse público, porque muita gente no país é celíaco, muita gente é e não sabe, muita gente não tem o diagnóstico e muita gente não tem condições de comprar. Não vai azeite, né? Não, né? Não dê essa receita. Vou dar! É muito Ele vai cortar, ele não vai colocar a receita. A receita do meu rocambole, na verdade não precisa ser só rocambole, né? Tu pode fazer um bolo azul também desse. 6 ovos, 3 colheres de maisena e 3 colheres de açúcar. Aí você bate a gema. Ô mãe, eu tô filmando! Você bate as 6 claras separadas das 6 gemas. Tu mistura tudo. 3 colheres de maisena. Aí tu mistura tudo e coloca um pouco de royal. Ninguém coloca royal, mas eu gosto pra ficar maior a massa. E aí tu coloca pra assar. Você coloca no pano de prato, estendido na mesa, meio úmido tem que ser. Aí você enrola e depois desenrola e passa o recheio. É isso, minha receita de hoje. Obrigada.